Boa tarde a todos, meu nome é João Henrique Larganança. Eu quero começar dizendo que é uma honra para mim estar aqui falando essas palavras com vocês sobre linguística, educação básica. Quero agradecer imensamente o convite da revista Mantiquir, na pessoa da professora doutora Márcia, pelo convite, agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre mim, sobre meu trabalho, minhas ideias, né? Bom, eu queria começar falando um pouquinho da minha trajetória profissional, né? Eu me chamo, como eu disse, João Henrique Larganança. Eu sou bacharel, licenciado, mestre e doutor em letras no programa de Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, da USP. E desde 2014 eu atuo como professor de educação básica exclusivamente na rede pública estadual de São Paulo. Antes de 2014, eu tive alguns momentos, algumas experiências na rede privada, mas desde 2014 eu atuo exclusivamente na rede pública. De 2019 para cá, eu estou atuando como coordenador pedagógico, na escola onde eu tenho minha sede. E aí eu consigo, como coordenador pedagógico, perceber as potencialidades, fragilidades do ensino e tentar fazer um link entre o que eu aprendi na minha formação acadêmica na graduação e na pós-graduação e com a educação, tentar fazer um link aí com essa educação. Bom, a minha área de pesquisa, desde a iniciação científica, passando pelo mestrado e pelo doutorado, é neologia e formação de palavras, Eu fui orientando da professora doutora Ieda Maria Alves, que é a maior referência brasileira no estudo de neologia, e de lexicologia. E a minha área de pesquisa se concentra dentro desse âmbito, No mestrado eu estudei a formação de palavras neológicas por prefixos e no doutorado eu estudei as palavras compostas, as composições neológicas do português brasileiro. E aí, obviamente, um dos meus desafios, enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto docente da educação básica, é tentar linkar, todas as teorias e estudos acadêmicos da minha área de formação, neologia e formação de palavras, com a educação básica. Só que falar desse assunto para um público não especializado, para um público muito jovem, adolescentes, crianças, não é uma tarefa fácil, Nós, acadêmicos, quando nós nos dirigimos a alunos de educação básica, professores da educação básica, normalmente nós nos esquecemos qual é a função principal da escola, Então a escola, ela não serve para formar necessariamente novos pesquisadores, Muito embora eu acredite na parceria entre universidade e escola. Eu acho que a universidade ela tem que ser a base da escola, só que a escola ela tem outro objetivo, Se a gente pegar a Base Nacional Comum Curricular, o currículo, no caso do Estado de São Paulo, o currículo paulista, nós vamos ver que o fundamento pedagógico desses documentos é a formação cidadã da pessoa humana, A formação cidadã do brasileiro. Então, na verdade, nós ensinamos português, matemática, história, geografia, enfim, as disciplinas tradicionais do currículo em função da formação cidadã, do projeto de vida dos alunos, do desenvolvimento do protagonismo, do impacto social desse conhecimento, etc. Nesse sentido, falar de formação de palavras, falar de neologia é um desafio a mais, porque mesmo nos materiais didáticos, quando se fala do léxico, ainda se tem muito de metalinguagem, ainda se tem muito de um estudo mais descontextualizado, Então, se a gente for pegar algumas gramáticas que ainda circulam nas escolas, mesmo materiais didáticos, a gente vai ver que formação de palavras, é um assunto que não evoluiu muito na educação. Então, de fato, a universidade trouxe, apesar de ter trazido muito conhecimento, esse conhecimento não chegou
de fato na escola. Então ainda se ensina prefixo, sufixo, composições, enquanto palavras descontextualizadas, focado mais na nomenclatura, né, na metalinguagem. E o desafio, na verdade, é tentar fazer com que este conhecimento alice a formação do cidadão. Quer dizer, para que eu preciso saber que existe neologia? Para que eu preciso saber como e por que as palavras se formam? Ora, as palavras, elas são os átomos dos textos, todo o texto é composto por palavras, né? Então as palavras criam sentidos nas relações entre elas. Então eu acredito que o caminho que nós temos tentado, né, e é o caminho que a própria universidade, né, tem percorrido, é no sentido de mostrar que a formação de palavras, né, a neologia, enfim, elas existem para criar sentidos, né? E ao criar sentidos dentro de textos, eu faço uma leitura do mundo, eu faço uma leitura de valores, né? Ora, para que as pessoas criam palavras novas? Elas criam palavras novas porque a sociedade é dinâmica, né? Então, existem instrumentos, objetos, artefatos que são criados, existem situações sociais, né, contextos sociais que são criados, que se modificam, e tudo isso se plasma no léxico. Né? Então, por exemplo, esses dias mesmo eu estava vendo uma palavra que inventaram que é cachorreiro, né, que seria o passeador de cachorros, né? Ora, essa é uma palavra que surge em função de uma mudança social, quer dizer, existe uma profissão, as pessoas têm mais pets hoje do que tinham antes, e elas cuidam melhor dos seus pets, então existe uma profissão, né, que foi criada para auxiliar os donos de pets. Logo, então a gente percebe que a neologia, que o léxico, ele plasma a realidade, né? Então, isso que precisa chegar, na verdade, para o público não especializado. Mostrar que as palavras se criam por conta de mudanças sociais. Então, você conhecer as palavras, você conhecer como elas são criadas, é uma questão de leitura do mundo, né, de construção de sentidos. Então isso é muito válido. Eu acredito que este é o caminho para se trabalhar esse conteúdo de lexicologia na educação básica para um público não especializado. Quer dizer, eu vou aprender palavras novas, eu vou aprender como se formam as palavras para que eu possa criar sentidos, para que eu possa compreender textos, produzir textos e me inserir, né, nessa arena social do discurso, né, que é a vida em sociedade, né? Bom, nesse sentido, eu acredito que os trabalhos de divulgação científica, eles são essenciais para a educação básica. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a academia acaba escrevendo para si própria, né? Então, assim, ela se preocupa muito mais com a leitura de artigos por outros acadêmicos, por outros professores universitários, do que exatamente para os professores, gestores da educação básica. E isso atrapalha muito, porque a universidade acaba se encastelando um pouco e se afastando da realidade social. E isso é um problema muito grande. Então, nesse sentido, eu acredito que os trabalhos de divulgação científica, eles precisam ser mais bem divulgados de fato, e assim, tem de haver um incentivo para que o acadêmico escreva também trabalhos de divulgação científica, para que o currículo dele seja valorizado se ele faz esse trabalho. Porque um professor, né, de educação básica, como eu, nós não ganhamos para pesquisar. Então, tudo que a gente pesquisa é porque nós queremos e precisamos, né, desenvolver um bom trabalho. Mas assim, não existe um incentivo financeiro, nós não temos tempo, nós não temos recursos de pesquisa, né? O professor de educação básica, ele é visto pelo Estado como uma máquina de dar aulas, né? Então, obviamente, se o Estado, né, se um professor sozinho consegue dar 32 aulas,
né, que é o limite que a gente pode dar na rede estadual, para que ele vai diminuir esse limite para 15 aulas e ele tem que contratar mais uma pessoa se uma pessoa sozinha pode dar 32 aulas? Então é esse o pensamento, né, neoliberal da educação, esse é o pensamento capitalista. Então a gente acaba tendo pouco tempo, de fato, para se atualizar. E nesse sentido, o trabalho de divulgação científica, por ele ser menor, por ele ter uma linguagem de mais fácil acesso, ele chega a muito mais pessoas e ele consegue, a pessoa que tem menos tempo, ela consegue ter acesso a esse conhecimento que está sendo desenvolvido na universidade. Então, assim, eu acredito que é essencial essa parceria escola-universidade no desenvolvimento e na divulgação desses trabalhos de divulgação científica para os professores de escola básica, gente. Isso é necessário, né? A gente precisa disso, né? Se a gente quer uma educação, porque quem alimenta a universidade, na verdade, com alunos, é a escola básica. Então, se a gente quer alunos melhores na universidade, a gente precisa ter professores mais bem formados e mais bem atualizados. E a universidade, então, nesse sentido, ela tem esse papel, sim, de divulgar o seu conhecimento através de uma linguagem mais acessível, num tamanho de artigo melhor, assim, menor, né, que vá consumir menos tempo desse professor que já tem tão pouco tempo, né? Bom, essa questão da tecnologia daria aí uma entrevista só à parte, né? Hoje, a tecnologia, bom, depois da pandemia, eu acho que é difícil a gente não defender o uso da tecnologia, né? De 2020 para cá, a gente tem ficado cada vez mais dependente, né, da tecnologia em sala de aula. Nesse sentido, o governo do estado de São Paulo, nessa gestão atual, tem incentivado bastante o uso de plataformas educacionais, né? Não sei se eu posso citar nomes, mas enfim, não vou citar. Mas enfim, várias plataformas de ensino de língua portuguesa, matemática, etc. Né? A inteligência artificial tem sido utilizada para corrigir textos, né? Questões ortográficas. Então isso já está chegando na escola também. Só que é um pouco complicado. Eu acredito que a tecnologia é uma ferramenta preciosa, né? Hoje a gente consegue ter acesso a qualquer artigo, a qualquer livro, ao acervo de bibliotecas ao redor do mundo. O Google Acadêmico é assim, um tesouro, né? Acho que é difícil o acadêmico hoje que não consulta o Google Acadêmico. Mesmo as plataformas, né, pensando mais para educação básica, plataformas de ensino de matemática com jogos interativos, ou mesmo de ensino de língua portuguesa, né, a gama de textos a que o aluno hoje tem acesso em virtude da internet, das tecnologias, é algo assim inimaginável há 10, 15 anos atrás. Então, nesse sentido, é muito positivo. Só que a tecnologia em si, ela não é a salvação, né? Por trás da tecnologia tem de haver o ser humano, né? Tem de haver um professor muito bem formado, tem de haver uma proposta pedagógica muito sólida, né? Porque senão a tecnologia em si o aluno não consegue aproveitar, acaba sendo mais um fator limitante do que realmente de auxílio, né? Hoje a gente vê aquele chat GPT, né, que o pessoal tem plagiado muitas coisas, então a inteligência artificial ela pode ser um auxílio, mas se não houver esse trabalho humano mesmo por trás, né, essa proposta pedagógica, esse professor humano, né, esse professor bem informado, que tem um objetivo claro de educação, a tecnologia em si não salva. Mas, obviamente, eu sou a favor, eu acho que ela veio para ficar, né? A gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, de repente esperamos que não, mas outras pandemias, outras restrições podem vir a novamente tolher a nossa liberdade, né? Então eu acho que, assim, quanto mais preparados estivermos, menos perdas educacionais teremos, né? Então acredito que a tecnologia ela é sempre bem-vinda, mas ela é um auxílio, ela não pode ser o professor, né? Pedagógica. Como eu disse, o professor da rede básica, né, da rede pública, ele tem pouco tempo de estudo, apesar de nós termos, né, as ATPCs, que são as aulas de trabalho pedagógico coletivo, elas acabam sendo, na verdade, momentos
né, ou para planejar eventos sociais na escola, ou então para conversar sobre questões disciplinares de alguns alunos específicos, atendimento a pais, né? Na verdade, é um tempo que é muito mal utilizado, né, de modo geral, claro, né, nas escolas, com as suas raras exceções. Então, eu acho que nesse sentido, como o tempo dessas ATPCs já é escasso, eu acho que se esse tempo for utilizado para leitura, para divulgação desses trabalhos de divulgação científica, eu acho que seria muito mais útil, né, ao professor do que, né, enfim, a forma como tem sido utilizada. O grande entrave, na verdade, é que, por exemplo, na escola onde eu atuo, né, que é uma escola de tempo parcial, né, os alunos não ficam em tempo integral, eu sou coordenador da escola inteira. Né? Então, eu trabalho com professores da minha área de língua portuguesa, mas eu trabalho com professores de matemática, de história, de geografia. Então, na verdade, eu não posso fazer uma formação voltada apenas ao professor de língua portuguesa. Então, a gente acaba ficando em questões mais pedagógicas, gerais, de didática, gestão de sala de aula, trabalhos com indisciplina, metodologias ativas, etc. E aí a gente acaba não focando, né, exatamente nas nossas áreas específicas, né? Então, nesse sentido, é uma falha estrutural, é uma falha sistêmica, porque deveria haver uma reunião, um coordenador específico de cada área, pelo menos, né? Ou até de cada disciplina, de cada componente curricular, mas isso não existe, pelo menos na escola de tempo parcial. Nas escolas integrais existem os coordenadores de área, sim, mas nas de tempo parcial isso não existe. Então, nesse sentido, o trabalho de divulgação científica, ele, né, ele deve ser apropriado pelo professor, mas na verdade de uma forma um pouco mais autônoma, né? O professor acaba tendo que, né, correr atrás por si só, vamos dizer assim. Mas eu acredito que ele é essencial para o planejamento pedagógico, por exemplo, voltando na minha área específica de língua de lexicologia, né? Então, assim, como trabalhar os conhecimentos de neologia, de produção de formação de palavras num planejamento pedagógico. Né? Como aliar isso às sequências didáticas, né? Que são aí o grande furor do momento. Então, na verdade, assim, eu acredito que esses trabalhos de divulgação científica, eles podem e devem ser apropriados pelo professor também, tá? É isso, espero que eu tenha colaborado, né, contribuído aí com a revista, e agradeço novamente a oportunidade.